Olá, você quer saber o que é osteomielite? Qual que é o tratamento e se osteomielite tem cura? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, oncologista ortopédico e cirurgião do quadril. E hoje vamos falar sobre osteomielite. Você tem interesse neste ou em outros assuntos da ortopedia? Então assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. Você já é um paciente que tem o diagnóstico de osteomielite? Ou tem um parente, um familiar que já teve esse tratamento? Coloque aqui nos comentários qual foi sua experiência com o tratamento dessa doença ortopédica. Comum é que seja causada por bactérias, mas ela pode ser causada por outros tipos, como fungos, micobactérias, como tuberculose também. Existe ainda a osteomielite multifocal, que na verdade é uma doença inflamatória em que a gente não tem nenhum micro-organismo que causa essa osteomielite também. Quais são os sintomas do paciente que tem essa osteomielite, essa infecção no osso? Então, muitas vezes no começo os sintomas são discretos, mas o principal sintoma é dor no osso. Mas ela também pode causar um aumento de volume, um inchaço aí pelo processo inflamatório, um aumento de temperatura local também. Às vezes, quando essa lesão não é diagnosticada, pode ter vermelhidão. Muitas vezes existe a supuração ou formação de fístula, ou seja, existe a saída de pus pela pele do paciente também. Além disso, ele pode ter febre, pode ter mal-estar, cansaço. Então existem vários sintomas relacionados à osteomielite e cada paciente pode ter um sintoma mais exacerbado do que o outro. E qual a causa da osteomielite? Por que essa bactéria começa a crescer nesse osso? Nós temos três vias de surgimento principais. Então a gente tem a via hematogênica, ou seja, pelo sangue, quando uma bactéria ela acaba infectando o paciente por outro local, às vezes pela pele, por uma ferida, por uma infecção maltratada. Essa bactéria está na corrente sanguínea e acaba se alojando numa parte do osso. Então existe essa via principal. Além disso, a gente tem a via por continuidade. Então, às vezes o paciente tem uma ferida perto de um osso muito superficial que não tem cobertura de partes moles, de musculatura suficiente. E esse ferimento pode ser a causa da osteomielite também. Tá? Isso também acontece naquele paciente que tem feridas crônicas. Então, no paciente diabético, que tem umas úlceras, paciente que tem problemas vasculares, úlceras varicosas. Essas são portas de entrada no qual a osteomielite pode surgir também. E outro fator muito comum aí no surgimento da osteomielite é a própria cirurgia. Às vezes o paciente tem a necessidade de fazer uma cirurgia ortopédica ou um outro tipo de cirurgia próxima do osso, e essa cirurgia, que é feita para consertar, uma fratura, ou para colocar uma prótese, acaba que o paciente serve como uma porta de entrada dessa cirurgia para uma bactéria que às vezes está até na pele do paciente. Então, esse é um dos fatores principais do surgimento da osteomielite, infecção pós-operatória de cirurgia. E quais os tipos de osteomielite que a gente tem? Então, a osteomielite é classificada pelo tempo de evolução também. Então, a gente tem as osteomielites, basicamente, as agudas e as crônicas. Também temos as subagudas com tipo intermediário, tá? Então, a aguda é aquela que classicamente dura menos de 6 semanas a história. Tem uma evolução muito rápida entre a infecção do paciente e o surgimento aí dos sintomas da osteomielite, tá? Isso é mais comum em crianças. Nas crianças, ela se desenvolve mais rápido. Então, ela surge mais rápido, mas se o tratamento for feito de uma maneira rápida, ela também é controlada de uma maneira mais rápida. A crônica já é aquele paciente que tem mais de 6 semanas ou mais de 3 meses de história. Antes disso é subaguda. E depois desse período, o paciente já tem uma cronificação dos sintomas. A bactéria já está mais tempo no osso. Isso é mais comum nos pacientes adultos e é uma osteomielite de um difícil tratamento. E quem que é o paciente que tem mais risco de desenvolver osteomielite? Então, por que uns desenvolvem mais que os outros? Então, ele está associado a algumas doenças crônicas. Então, aquele paciente tabagista,
ele tem um prejuízo da sua circulação, então isso favorece até a osteomielite. Pacientes diabéticos, imunossuprimidos, com HIV ou doenças crônicas como artrite reumatoide, doenças do sangue. Então essas doenças associadas acabam aumentando a chance do paciente ter uma osteomielite. Além disso, aquele paciente que usa algum tipo de catéter, pois esse catéter ele faz uma comunicação, né, do meio externo aí com o organismo. Pacientes que usam corticoides cronicamente, em muitas doenças o paciente precisa usar corticoides de forma crônica, como asma, bronquite, doenças reumáticas, também tem uma chance maior. E além disso, aquele paciente que tem uma fratura ou um procedimento ortopédico, no qual existe uma abordagem direta do osso, também tem essa chance. E essa chance é muito maior se o paciente tem uma fratura exposta, ou seja, se essa fratura, se há uma lesão de pele em conjunto com essa fratura, em que há uma comunicação do meio externo com a fratura também. Uma pergunta relativamente comum do paciente que tem osteomielite é se osteomielite é câncer. Não existe nenhuma relação, são doenças diferentes. Enquanto a osteomielite é causada por um micro-organismo ou bactéria, o câncer é uma doença oncológica, existe um crescimento anormal de células, o câncer pode se espalhar. A osteomielite, em geral, é uma doença mais localizada, apesar de, em alguns casos, essa infecção também pode se espalhar pelo organismo. O que acontece em alguns casos é que naquele paciente que tem uma osteomielite crônica, que ele tem uma fístula, ou seja, uma saída de pus desse osso aí pela pele, essa pele, esse estímulo crônico pode favorecer ao paciente desenvolver um câncer de pele, que é um carcinoma espinocelular. E se não for bem cuidado no início, esse câncer pode se espalhar também. E além dos sintomas que a osteomielite causa, quais são as complicações? Então, essa infecção óssea ela pode causar uma necrose óssea, que é justamente a morte do tecido ósseo. Então, e essa necrose ela favorece a perpetuação, a continuidade dessa osteomielite. Outras complicações, a pioartrite. Então, se essa lesão óssea está próxima da articulação, essa infecção óssea, pode infectar a própria articulação. Isso pode causar lesões irreversíveis nessa articulação. A pioartrite também é uma complicação e que deve ser tratada de uma maneira urgente. Além disso, a osteomielite, quando causada em crianças, pode causar distúrbios de crescimento. Ela surge normalmente em um lugar próximo à fise de crescimento, ou seja, o local onde o osso cresce. E se essa osteomielite não é diagnosticada, não é tratada de uma maneira adequada, o paciente pode ter um distúrbio, pode crescer menos aquele osso, ou pode até ter um desvio angular, então aquele membro pode ficar um pouco mais desviado também. E a outra complicação é justamente o câncer. Aquele paciente com osteomielite crônica, que já fez várias cirurgias, vários procedimentos, ele tem essa fístula crônica de longa data, ele tem que ficar atento, pois pode existir uma chance de transformação maligna da lesão cutânea. A osteomielite pode ser prevenida? Em alguns casos, sim. Então, aqueles pacientes que já são pacientes de maiores riscos, né? O paciente que tem maior risco de desenvolver osteomielite, quando ele vai fazer um procedimento dentário, ele pode ter uma porta de entrada, então, em alguns casos, o dentista deve ser orientado a usar antibióticos profiláticos, preventivos para esse tipo de situação. Quando o paciente tem uma ferida, ele deve tratar essa ferida, não deixar fazer uma ferida crônica, não deixar ela aumentar também. Procedimentos cirúrgicos devem ser feitos em hospitais que respeitam os protocolos, em hospitais que tenham qualidade, que eles consigam fazer antisepsia dos materiais de uma maneira correta. Então, tudo isso ajuda na prevenção de alguns casos de osteomielite. O controle dessas doenças crônicas. Então, o paciente que tem diabetes, ele deve fazer o acompanhamento, fazer seu tratamento. O paciente que fuma, ele deve abandonar esse hábito. Então, várias doenças crônicas que, quando melhor controladas, elas diminuem a incidência da osteomielite. E como que é feito o diagnóstico da osteomielite? Então, a partir do momento que a gente tem a suspeita aí pelos sintomas que o paciente apresenta, vamos fazer alguns exames para confirmação. Então, existem exames de imagem, a radiografia pode mostrar uma lesão lítica em geral dessa
do osso, ou seja, existe uma destruição óssea, que às vezes é até confundida com algum tipo de tumor. A ressonância magnética também é um bom exame, pois ela vai mostrar, além disso, uma inflamação do osso. Às vezes existe uma coleção, que é o acúmulo de pus nessa região. Então, são dois exames de imagem que ajudam bastante. Além disso, temos os exames de laboratório. Por se tratar de uma doença infecciosa, existem alguns exames que acabam se alterando, provas inflamatórias, como proteína C reativa, que é o PCR, velocidade de hemossedimentação, que é o VHS, o hemograma, os leucócitos podem vir alterados também, pode haver um aumento dos leucócitos nesses pacientes. Em última análise, se existe uma dúvida em relação ao diagnóstico, pode ser feito um procedimento que é a biópsia, ou seja, um pequeno procedimento cirúrgico em que é retirada uma quantidade de material dessa localização suspeita e enviada tanto para o exame anatomopatológico quanto para culturas. O que faz cada um? Exame anatomopatológico, uma análise de uma lâmina com microscópio, para ver se existem reações relacionadas à osteomielite. E as culturas na verdade, são exames em que o material é colocado numa espécie de placa enriquecida para ver se existe o crescimento de alguma bactéria ou algum outro micro-organismo. Então a cultura consegue identificar qual bactéria, qual micro-organismo que está causando a infecção. Esse é um exame muito importante, pois aí o antibiótico pode ser utilizado de uma maneira específica para aquela bactéria. Existe um exame que também chama antibiograma, que a gente vai ver qual o melhor antibiótico para aquela bactéria específica. E qual que é o tratamento da osteomielite? Então, a base do tratamento de uma infecção óssea é o tratamento com cirurgia, com antibiótico terapia. Tá? Em alguns casos selecionados, bem iniciais, pode ser feito só antibiótico terapia, mas em geral a gente vai precisar dos dois tipos de tratamento. O que é feito na cirurgia? Então, na cirurgia, primeiro, pode ser feita uma drenagem, que é tirar aquele pus, aquela coleção de pus que a bactéria forma. Então, a gente vai fazer essa limpeza. Vai fazer a limpeza cirúrgica, o desbridamento cirúrgico. Então, tirar todo aquele tecido necrótico que favorece a perpetuação da infecção. Tá? Alguma técnica de restabelecimento do suprimento sanguíneo. Então, quanto mais sangue chega naquele osso, ele vai ter mais vitalidade, mais chance de chegar a antibióticos, maior a chance de cura. Um osso que não tem vascularização, ele tem maior chance de perpetuar a osteomielite. Além disso, em alguns casos, como é perdido muito osso, é importante o restabelecimento, a substituição desse osso. Então, existem alguns substitutos ósseos sintéticos direcionados para o paciente que tem osteomielite. Nem todo substituto ósseo pode ser utilizado nesse tipo de paciente. Então, hoje em dia, a gente tem disponível o vidro bioativo, que é um bom substituto ósseo, em que ele vai neutralizar as bactérias, favorecer a formação de um osso novo e saudável nessa região. Além disso, se o paciente tem um corpo estranho, então às vezes ele tem... o que seria isso? Seria algum material que acabou entrando por um acaso, por um acidente no paciente, ele deve ser removido. Em algumas situações que o paciente tem material de síntese, como placas, como próteses, esse material também deve ser retirado para um melhor tratamento dessa infecção. Em casos crônicos, em que é difícil o tratamento, em que o paciente já fez múltiplas cirurgias, tem uma grande infecção e tem perda de função, pode ser necessária inclusive a cirurgia de amputação do membro. E como que é feito o tratamento com antibióticos? Isso normalmente é feito após a avaliação do infectologista, que vai ver o tipo de bactéria, qual que é a resistência dela, se ela é sensível a alguns tipos de antibiótico, mas classicamente existe um tempo de antibiótico terapia intravenosa, que o paciente vai precisar receber esse antibiótico na veia, e depois ele vai complementar esse tratamento com antibióticos por via oral. Óbvio que pode ter uma variação desse tipo de tratamento. Se a infecção é aguda, uma osteomielite aguda, o tempo de antibiótico terapia é menor, costuma ser de 4 a 6 semanas. Agora, se o paciente tem uma infecção crônica, esse tempo pode aumentar consideravelmente, variando de 6 semanas a 6 meses ou mais, inclusive. A osteomielite tem cura? Antigamente era muito difícil curar um paciente com osteomielite.
Hoje, isso ainda pode ser um desafio. Aquele paciente que tem uma osteomielite aguda tem uma chance maior de cura. Já aquele paciente que tem uma osteomielite crônica, apesar da dificuldade do caso, se ele é bem tratado, se o tratamento cirúrgico é feito de uma maneira adequada, antibiótico terapia, se a gente consegue voltar ao suprimento sanguíneo, restabelecer uma boa formação óssea para esse paciente, existe a possibilidade de cura, inclusive das osteomielites crônicas também. Esse tratamento pode ser longo, pode ser cansativo, mas se ele é feito de uma maneira adequada, existe sempre essa possibilidade de cura. Coloquem suas dúvidas sobre esse assunto aqui abaixo. Não posso dar conduta, opinião de casos específicos, mas dúvidas genéricas sobre esse assunto, terei o maior prazer em responder. Compartilhe com um amigo, um familiar que teve osteomielite, que possa se beneficiar desse tipo de conteúdo. Paz e saúde para todos e até a próxima!